Olá! Começa agora o Contraponto, o programa de debate da TV Unifra, que traz toda semana para essa mesa assuntos que foram destaque na imprensa. Para debater esses temas, estão conosco mais uma vez os professores convidados, José Maria Pereira, da Economia, o professor Alexandre Macari, do curso de História, e também o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Hoje vamos debater mais uma vez 3 assuntos. Primeiramente, guerra na Síria. 400 crianças mortas com gás desencadeia ofensiva norte-americana. Na sequência, Obama dará explicação por espionagem à presidenta Dilma. E por último, professores intensificam mobilização e greve continua nas escolas do Rio Grande do Sul. Esses são os temas de hoje, apresentados, então, e agora a gente começa o nosso debate, não é? Falando sobre esta ofensiva norte-americana no estado da Síria, não é? No país sírio, não é? Que está, nesse momento, em estado de guerra. Já nós temos informações atualizadas de agências como a Reuters, que é uma agência internacional, não é? E o governo norte-americano, né, diz que houve também o uso de armas químicas, né, a utilização de gás, com números, indícios, assim, levantamentos feitos pela imprensa e também órgãos sírios, de que pelo menos 400 crianças foram mortas. O que a gente pode pensar a respeito desse processo de guerra que está acontecendo naquela região? Podemos começar com o professor Alexandre hoje, professor? Claro. Bom, primeiro que o telespectador, né, percebe claramente que quando se trata de pensar esses conflitos no âmbito internacional, os Estados Unidos sempre aparece de alguma forma, né, como um dos defensores da ideia da paz, ou mesmo tentando resolver os problemas que, na verdade, não são problemas exatamente deles, né? Eu creio que essa questão da guerra na Síria, que já se arrasta por algum tempinho, já a própria perspectiva da morte, né, dessas crianças, mas não só das crianças, né, pensar no âmbito maior, né, mais de 1000 mortos, a gente pode pensar que isso é evidente que está ligado dentro de uma ótica que leva em conta não apenas os Estados Unidos, não apenas a Síria, mas todo um espaço daquela região, né, que é importante situar, que é a região do Oriente Médio. Né? E aí, que se pensamos no Oriente Médio, né, o que vem à tona? Vem questões ligadas a petróleo, questões ligadas à água, né? São essas questões culturais muito fortes, religiosas. Né? E aí é evidente que Israel está presente nesse cenário e tem um tipo de relação diplomática no sentido das relações internacionais muito próximo aos Estados Unidos. Pois me parece, assim, rapidamente, a gente pode trazer assim agora para a mesa, né, que os Estados Unidos, eles aproveitam a situação, e principalmente os aspectos culturais daquele local, e dos embates que são comuns, e são, eu diria assim, talvez eu esteja usando uma expressão um tanto forte, mas quase que da natureza daquele povo, não é? Estar em combate em busca da sua representatividade cultural, da sua identidade cultural. Quer dizer, tentando a manutenção dessa identidade, visando aumentar, digamos assim, a situação conflituosa, ela me parece que ela é histórica ali, não é? E isso faz parte da natureza daquela gente, quer dizer, eles nascem e já se preparam para esse processo. Quer dizer, para dar continuidade às lutas das identidades culturais e que vão acabar desencadeando em outros aspectos sociais, como o aspecto econômico, né? Como o aspecto do bem-estar social daquela população. E me parece que os Estados Unidos entram e aproveitam essas situações, não é, para tirar algum proveito, quer dizer, um proveito econômico, um proveito também social, um proveito de domínio daquele lugar. Eu não sei o que o professor Ferroni acha disso, professor Pereira, por gentileza. Olha... Eu estou tentando aqui fazer uma análise. Exato, uma discussão a respeito dessa questão. Isso, a mim, parece ser um remake, né, de um filme que nós já vimos antes, que foi o caso do Iraque. Né? A gente vê as variáveis parecem ser as mesmas, né? Quer dizer, antes também, só que no caso do Iraque, não houve a comprovação da utilização de armas químicas, né?
se afirmava, na época era o Bush, nos Estados Unidos, que afirmava que tinha sido utilizado armas químicas, ou que ele iria utilizar. A comitiva da ONU foi algumas vezes, né, os técnicos não encontraram, né, e mesmo assim os Estados Unidos insistiram e acabaram derrubando o Saddam Hussein. E hoje se sabe que nunca foi encontrado, né, sequer vestígios de armas químicas. De novo, nesse caso agora, houve, de fato, a utilização de armas químicas, pelo que se sabe. Né? Há uma especulação, pelo menos. E pode ser uma informação construída norte-americana. Pode ser também. Isso pode ser, mas o que se tem notícia é que cerca de 1.400 civis, né, aparentemente 400 crianças, e aí que a parte emocional está sendo utilizada pelo Obama, que é as crianças, né, que foram mortas com armas químicas. Mas, de novo, vamos supor que tenham sido utilizadas armas químicas, mas a questão é, quem utilizou? Foi o presidente sírio, né? Ou foram os rebeldes, né? E no caso, os Estados Unidos partem do princípio que foi o presidente sírio que utilizou isso, né? Porque, obviamente, os norte-americanos apoiam os rebeldes. Sem dúvida. Né? Então, e aí a gente vê que os norte-americanos hoje, eles têm um cenário internacional diferente do que eles tinham. Até onde eu sei, aparentemente, parece que dos países ricos, apenas a França se dispôs a fornecer exércitos, né, no caso, para combater o lado dos Estados Unidos. A gente sabe que no caso da Inglaterra, embora o primeiro-ministro fosse a favor, mas o Congresso não aceitou. Não aceitou. Né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que há muita divergência, mesmo no Congresso norte-americano. Acho que é de maioria republicana, que geralmente são a favor da guerra, mas mesmo esses estão reticentes. Né? Tanto que as coisas, eu não tenho essa informação, Michael, que tu falou que já estão praticamente decididos, né? Mas ontem saiu um balão de ensaio do secretário de Estado, que é o John Kerry, né? Que fez uma proposta de que se os sírios, ele está se referindo ao governo sírio, aceitasse entregar as armas químicas ou aceitasse uma inspeção e tudo, o bombardeio poderia ser revisto ou poderia ser evitado. Né? Mas eu acho que algum pretexto vai ser arranjado para ver essa invasão. É importante com interesses que aí realmente são vários, como falou o Alexandre, são vários tipos de interesses, mas eu acho que a questão é um interesse político que prevalece no Oriente Médio. Provavelmente a Síria hoje constitui uma ameaça, sobretudo para a sobrevivência de Israel. Acho que isso pesa bastante e, obviamente, interesses econômicos na região. Apenas para reprisar e retomar uma questão, a gente não está afirmando já que os Estados Unidos, então, vão invadir. O que se tem, então, é a promessa, quer dizer, é uma proposta. Não, ontem parece que houve um recuo, aparentemente. Exatamente. Aí não se sabe se foi o secretário, se foi o John Kerry, que ele, da cabeça dele, colocou a questão, ou se ele colocou isso já como um certo recuo do Obama. Penso que o tiro tenha saído pela culatra. Acabou. Eles não vão invadir coisa nenhuma. Era uma grande mentira, uma grande armação, como a gente viu, o senhor falou, no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, e quiçá não será a repetição de uma mentira lá nos próprios Estados Unidos, no dia 11 de setembro. Quem garante isso? Então, esse esforço dos Estados Unidos e esse esforço midiático, que tão logo o ataque ocorreu, sabe-se lá onde, provocado por quem quer que seja, que a gente não sabe, e que os relatórios da ONU nem saíram ainda, e que, segundo uma das analistas, Cláudia Del Ponte, sequer tem indícios do uso. E ainda garantem que a própria analista da ONU diz que o regime do Bashar al-Assad não usou e que foram os terroristas ligados àquele exército independente lá que usou. E sequer crianças havia no local. Há depoimentos muito fortes informando acerca dessa situação. Mas o tiro já saiu pela culatra. A França, que antes apoiava, já não apoia mais. A Arábia Saudita, que também apoiava, já não apoia mais. Há um recuo evidente desse pessoal, e o Obama se isolou. Portanto, não tem mais ataque à Síria.
É interessante. Essa história acabou. Não dá, eu não seria tão assim enfático. Eu consigo ser, porque realmente acabou. Foi um tiro que saiu pela culatra, ele se deu muito mal. E a saída agora, a saída honrosa para não macular, né, as beldades americanas, é aquela história da Rússia que propôs os Estados Unidos aproveitam. que eles fizessem um acordo para controle das armas químicas. Mas que armas químicas? Essas armas foram trazidas pelos rebeldes e incentivadas economicamente por quem? E aí está o braço da Al-Qaeda. Né? Mas eu não sei se o perigo foi afastado totalmente, né? Aliás, tu lembrou uma coisa importante. Na verdade, esse programa aqui, só ele é gravado na quarta-feira e exibido às sextas-feiras. Então, na verdade, hoje é dia 11 de setembro, né, onde está fazendo aniversário da queda das Torres Gêmeas. Na verdade, foi, eu acho que em 2001, isso, não me falha a memória, então são 12 anos. No golpe no Chile também, né? Também, tudo bem. Mas no caso dos americanos, os americanos estão envolvidos nos dois, né? Tanto no nosso golpe de 64, eles estavam envolvidos também. Sempre estão. Não, então, por isso que eu dizer, aquela análise do Michael, eu acho que ela não perde a atualidade. Eu acho que é evidente que houve recuo, acho que o Obama, porque o Obama é uma coisa muito interessante, vê como é que é a estrutura do poder, né? Então, ele se elegeu aliás, a palavra que eu mais odeio é mudança, né? Vinda da boca dos políticos, né? Porque quando eles dizem que é mudança, aí é que não há mudança mesmo, né? Porque a estrutura continua a mesma. Então entrou o Obama com a promessa de acabar com as guerras, né? E na verdade hoje ele está isolado defendendo as armas. O americano fez 242. Não, 70 guerras em 240 anos. 70 mas guerras. Eu não sei se dá para fazer uma análise antropológica da que o Michael fez. Eu não sei se dá para afirmar. Não, eu acho que não dá para afirmar que o povo norte-americano é bélico. É uma inferência, né? Ele tem uma história, óbvio, que é uma economia armada até os dentes. Exato. Né? E o aparato militar tem uma importância muito importante nos Estados Unidos. Da tessitura. E sobretudo econômica. E o interesse agora na Síria é econômico por conta do gás da Síria, do controle da distribuição do petróleo no Golfo do... Tem a água também lá, que é um espaço muito... Há um manancial, um lençol freático muito importante de água. O controle do petróleo no Mediterrâneo e ainda o território sírio é estratégico para passagem de aquedutos e oleodutos. Para a logística da distribuição desses produtos. Mas eu acho que econômico. Retirada. Para eles não interessa o governo do Bashar al-Assad. Não interessa, os americanos não querem saber dele, porque é uma posição. Já teriam deposto, só que aí não é uma questão. Eu acho que tem a questão interna dos Estados Unidos, tem o apoio dos aliados dos Estados Unidos, mas tem também a posição da Rússia nessa jogada. Né? A posição da Rússia é importante, ela faz parte do Conselho de Segurança da ONU. E é contra uma intervenção militar. E a questão da influência da mídia, da internet, né? Em oposição à mídia manipulada, né? Que a internet conseguiu reverter esse ataque. É importante a gente... Foi essa comunicação via internet que reverteu todo. Porque é interessante sempre chamar a atenção, os norte-americanos aproveitam esses espaços tensos para se colocarem e colocar a sua imagem de defensores da democracia, de defensores das suas filosofias. Então, nem vou entrar nos detalhes das filosofias, né? Mas, assim, aproveitam um espaço midiático que se concentra sobre aquela zona, porque o mundo inteiro volta-se para aquele local, não é? E aproveitam as informações que dali são colhidas, não é? Para também ampliar a visibilidade das suas práticas e do seu posicionamento a respeito daquilo, não é? E aí nós vamos falar da questão das armas químicas, que lá no Iraque também nunca foram encontradas. Será que agora elas existem? Quer dizer, então, eu tenho uma informação aqui da Reuters, uma agência, né, com todo o know-how norte-americano. Então, são informações. Crimes de guerra se agravam em disputa para dominar o território da Síria, diz relatório. Bom, esses relatórios também são muito duvidosos. Quer dizer, a gente também tem que fazer esse viés, tem que refletir. Os Estados Unidos aproveitam essas questões também para ampliar a visibilidade das suas filosofias. Eu acho que o cenário hoje ele é mais difícil de uma intervenção, isso eu acho que estamos de acordo, do que antes, no caso da intervenção do Iraque. Porque, no caso da intervenção do Iraque, a posição da ONU, no caso, também foi... Claro que a gente sabe que há uma interferência muito grande nas decisões da ONU da parte dos Estados Unidos. Mas naquele momento, a ONU era... Né, a ONU e os países aliados dos Estados Unidos eram favoráveis ao ataque. Hoje, praticamente, os Estados Unidos estão sozinhos, porque o argumento que está sendo utilizado
é o que foi, após a Segunda Guerra Mundial, foi proibido a utilização de armas químicas, entendeu? Mas ele não Então, sabe mas quem nada é que do tem que uso zelar de por arma isso? química lá Os Estados Unidos na são, Síria. mas quem tem que zelar por isso, com todas as críticas que eventualmente a gente possa fazer, é a ONU. E se a ONU não se decidiu, ainda não definiu, acho que não há condições, se é que dá para dizer condições, acho que éticas não dá para dizer, uma guerra nunca é ética, entendeu? Mas não há condições... Mas eles não têm prova nenhuma disso, é uma mentira deslavada. Para mim, É uma mentira eu mantenho a deslavada. posição de que a questão a informação que circulou sobre armamento químico, na verdade, é uma grande estratégia política de mobilização ainda maior dos rebeldes, de mobilização do próprio governo norte-americano para conseguir penetrar no território sírio com mais facilidade, não é? E principalmente para ganhar apoio político de ONU e de outros países. Porque aí eu consigo apoio político que eu preciso, professor Pereira. Mas aí que está a questão, Michael. Entende? Aí que está a questão, Michael. Assim, ó, se os Estados Unidos quiserem promover a guerra, eles vão conseguem. passar por cima da ONU, passar por cima do Conselho de Segurança. Exatamente. E aí que está. Esses que são os aliados que hoje são contra, eles vão entrar contra os Estados Unidos numa Será uma que vão? ofensiva contra... Não vão. Eles vão se abster. Saudita vai ser contra. Eles vão se A França abster. vai ser contra. Claro que Então, não. Mas aí o que acontece é assim, a gente não Mas tem a Rússia hoje, vai. Mas a Rússia não está numa posição de neutralidade. É que antes a Rússia, no caso da Iraque, estava numa posição de neutralidade. Até pelo próprio... Porque enfraqueceu muito a Rússia. Né? Inclusive, militarmente, ela enfraqueceu bastante depois do esfacelamento da União Soviética. Né? Então, isso aconteceu. Mas agora, parece que a posição da Rússia é firme, né? Porque também vamos convir que quem hoje arma o exército sírio é a Rússia. É a Rússia. É isso. Exato. Mas e quem é que arma? Também tem isso. Mas se tem algumas coisas nesse tabuleiro que a gente não consegue entender também. Mas aí eu pergunto assim, é mais certo armar os grupos terroristas que são contra o regime do Bashar al-Assad? Será que os Estados Unidos... não seria. Pois é. Então, mas os Estados Unidos armam esses grupos terroristas. E quem sabe se não foram eles que entregaram essas armas químicas? Quem garante? Eu não garanto. Não, é uma coisa, no Afeganistão é uma coisa impressionante, né? Porque os americanos, eles armaram, supervisionaram os talibãs, né? Contra a Rússia, na época, né? E depois virou. E se fala em questão de direitos humanos, o exército norte-americano é o que mais tortura no mundo. E aí vem falar a questão de armas químicas que não são descobertas, que não são achadas, e aí se coloca isso, né? Tá certo. Enquanto a ONU não tiver uma posição clara e transparente, eu acho que Com dados significativos. qualquer ataque, na verdade, é unilateral. Quem se saiu muito bem foi o presidente russo. Ele acabou com a crise, né? E sai envergonhado, para não dizer coisa pior, o Obama. Bom, Mas também de santo o Putin não Claro tem que nada, não tem, né? mas ele Olha sai. que ele era da KGB, hein? Com certeza, mas ele sai... A KGB era a polícia secreta Nesse do episódio, ele sai soviético. vitorioso. Bom, falando em soviéticos, falando em Obama, esse é o tema do nosso programa depois do intervalo, né? Depois do intervalo a gente volta, portanto, para falar sobre o Obama que dará, ou está dando, inclusive, nesse momento, podemos dizer assim, nessa quarta-feira, explicações ao governo brasileiro a respeito do caso de espionagem. Fique conosco, a gente volta já. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. A ONG Infância Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né?
Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. De volta para o segundo bloco do nosso programa, agora vamos falar sobre espionagem. É uma expressão que há algum tempo já não se falava mais, quer dizer, não se trazia à tona espionagem nos últimos 5 anos, eu não vou me arriscar a dizer 10 anos. Mas era uma expressão menos utilizada, assim, pelo menos entre nós, assim, aqui no Brasil. Era mais comum na época da Guerra Fria. Exato, quer dizer. Verdade. E hoje nós voltamos a encontrar os sujeitos protagonistas da Guerra Fria num processo de espionagem, só que agora um link bem importante com o Brasil. Ou seja, os Estados Unidos, podemos assim dizer que contratou um russo, jornalista, não é? Edward Snowden, não é? Para espionar o Brasil, o governo brasileiro, empresas brasileiras como a Petrobras. Nós tivemos essa informação divulgada num programa de televisão no domingo à noite. E finalmente isso tudo está sendo descoberto, quer dizer, o rapaz abriu a boca, está em Moscou, está de volta ao seu país. E a última informação que nós temos, eu estava conversando agora há pouco, é de que uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou uma missão para ir falar com o Edward Snowden em Moscou. Claro, a missão depende da anuência, né, do governo russo e também do Itamaraty ainda. Michael, Diga. Eu acho, só fazer uma correção, na verdade, ele é norte-americano, ele Edward Snowden. Desculpe. Ele é norte-americano, ele conseguiu asilo depois de ficar no Isso, conseguiu asilo na Rússia, perdão. Durante muito tempo. Não, apenas isso aí. Tem razão. Ele é um analista da CIA. Perfeito. Ele não é russo. Mas o que eu quis dizer é que é um encontro entre norte-americanos e russos. Na verdade, Rússia, a história, o ex-presidente já falecido, o Reagan, ele, depois que a União Soviética se esfacelou, ele usava a seguinte expressão, né? O urso da floresta foi embora, né? Porque, demonstrando que o perigo os bonzinhos são eles e os maus são os russos. Mas era mais ou menos essa ideia. Então, desde então, acho que essa questão da espionagem, ela ficou, na Guerra Fria, ficou em segundo plano. Claro que eu acho que, é certo que como se chama, tanto a CIA, no caso, antigamente chamava KGB, que nem eu falei no bloco anterior, não sei, mas esses órgãos de informação, né, de espionagem, óbvio que eles continuaram, né? E é certo, aqui no Brasil também tem, né, antigamente na época da ditadura militar chamava SNI, hoje deve ter hoje tem um outro nome, né, mas continua, o pretexto é a segurança nacional, né, como sempre, né, mas até onde vai até onde vai esse zelo pela segurança nacional e qual é a linha divisória da invasão da privacidade? Que eu acho que esse que é o ponto. Em nome do combate ao terrorismo, eles praticam outro terrorismo, que estão acostumados a fazer, historicamente, qualquer análise atesta isso aí. A gente lembra que desde os massacres aos indígenas americanos, a todas essas últimas guerras, eles são sempre os protagonistas, são sempre os bonzinhos. A cavalaria chegou, é uma expressão dessa bondade dos americanos. É claro que os interesses não são outros senão econômicos, né? Aliados aí a Skype, Facebook e Google, eles controlam tudo. E tem muitas instalações, e próximo ao Brasil tem aquela ilha de Ascensão, onde eles, a 2.500 quilômetros lá, que as notícias mostram aí, de Recife, onde tem um aparato militar ali da Inglaterra com os Estados Unidos para interceptar todas as ligações, todas as comunicações via satélite. E aí entra celular. Quer dizer, o senhor está falando no celular, professor, e eles estão escutando tudo lá. E nós aqui, que estamos falando contra o Obama, não sei se todos, mas com certeza estão captando lá. Capturando. Depende muito. Se tu está pensando em conseguir um visto para tirar férias dos Estados Unidos, chance. Alexandre? Eu não sei se vai sem chance, depois do que tu falou. Porque hoje está tudo lá na internet. Não, o que se diz que, inclusive, esses aparelhos que saíram, né? Não sei se tablet, mas já vem com um microchip ali, né? Que a Apple, essas empresas não negam que está ali dentro, né? Mas eu acho que também,
Não dá para alegar que isso daí seria algo impensável, né? Hoje ninguém tem privacidade em canto nenhum mais, né? Na verdade, eles transformaram o mundo num grande BBB mesmo, né? Isso é. Não, o que eu acho que tem que ter cuidado, tudo mais. Tem que ter cuidados quem vai, por exemplo, a gente sabe hoje que não dá para entrar, por exemplo, na rede, na internet, para acessar o banco, usar a senha, não sei o quê, quer dizer, por mais programas e programas que existem, eles são violados, né? Frequentemente são violados. Hoje os bancos fazem um esforço enorme para que se utilize de casa a internet, porque é muito mais barato para eles, não precisam imprimir extrato, não precisam fazer nada, mas é arriscado. Mas eles têm, somos da época que os espiões, quando pegos, praticando a espionagem em país estrangeiro, eles eram presos, condenados à morte ou prisão perpétua. E o que ele praticou foi a espionagem. Todos praticaram isso. São interesses econômicos que descobrem. Ficou só nos filmes do James Bond, né? Porque hoje descobrem tudo, desvelam tudo, sabem todos os segredos, todas as informações capazes de definir estratégias. Como é que o Sivan foi parar lá na Amazônia? Por conta de quê? Por conta da influência das informações americanas que superou a França naquelas, digamos, licitações. A internet foi criada nos Estados Unidos com fins militares, né? Vale a pena chamar a atenção disso, a ARPANET, né? Com fins militares e também de espionagem, por que não dizer assim, para acessar, não é? Controles de informação de outros países, né? E hoje nós sabemos também que a internet, então, o Snowden é o exemplo disso, não é? Esse norte-americano, que fez uso da internet para penetrar no tecido aí dos computadores das grandes empresas, não só do Brasil, como dos outros países da América Latina. Mas eu penso a situação do Brasil nesse caso, principalmente. Porque que os Estados Unidos espionam, que tem um tipo de lógica e se valem da internet como... Dos conhecimentos técnicos, né? Isso aí, né? Agora, com o Brasil, que é uma espécie de aliado dos Estados Unidos, né? Tem vários acordos com os Estados Unidos, se põe em frente um ferimento de uma lógica... que eu não sei se é ligado ao direito internacional, mas tem petróleo uma própria ideia de soberania. Tem petróleo no meio. Uma própria ideia de soberania que se discute. Tem o pré-sal, e aí os interesses para eles justificam. Mas só que eu acho que essa questão de amor próprio ferido da presidente Dilma, do ministro da Justiça, isso não combina, entendeu? Eu acho que é óbvio que os Estados Unidos e qualquer outro país, eu não vou dizer que é só os Estados Unidos, mas provavelmente a Grã-Bretanha ou outros países, é óbvio que se eles tiverem chance de espionar o Brasil, segredos econômicos, a questão da política e tudo mais, eles vão fazer isso. Quer dizer, seria quase um absurdo, né, achar que isso não existe. E eu acho que é um pouco de bravata essa história da Dilma pedir explicações para o Obama. Acho que isso eu discordo, o que quer que ele fale ou deixe de falar, ele está embromando ela, entendeu? Ele está embromando. Então, concordo e discordo. Eu também. Concordo com uma questão diplomática aqui. Uma outra parte. Sabe o que eu acho que isso aí? Isso aí eu acho que, de novo, vamos dizer assim, um fantoche, eu não me lembro mais a palavra que o Fernando Henrique utilizava, em relação à imprensa, né, que criava essas situações. Temáticas? Por exemplo, essas denúncias, onde é que elas têm partido? Né? No caso aqui, eu vou colocar isso, o Ferroni sempre combate a Rede Globo, né, no caso, tem partido basicamente da Rede Globo. Quem tem divulgado isso é um jornalista estrangeiro que supostamente recebeu os papéis do Edward Snowden, né? E ele está largando isso aí a conta-gotas, normalmente em programas da Globo. Pelo menos em 2 fantásticos aconteceu isso, né? Esse da semana passada foi da Petrobras, no anterior foi o da presidente Dilma. Então ele se considera interlocutor. Óbvio, não sei se é tão óbvio assim, mas eu suponho que esse jornalista deve estar recebendo, né, algum não é só um jornalista, são vários. A Sônia Bride, que esteve aqui, inclusive, está também trouxe sim, mas quem passou os dados para a Sônia Bride? Né? Provavelmente, ninguém tem acesso ao Edward Snowden, que está, né, esse interlocutor que passou. Então, eu acho que agora eu não consigo... encontrar uma palavra, talvez? Não, a palavra que o Fernando Henrique usava para quando a imprensa criava esses tipo balão de ensaios e coisas desse tipo. Então, eu acho que tem a ver um pouco desse negócio, quer dizer, eu acho que é algo criado pela imprensa, a gente dá discutir, uma hora vamos poder discutir mais, mas a imprensa também cria produtos, vende e vende produtos. Eu acho que tem muito isso. O que vai dar esse negócio?
no final das contas. Só em matéria de jornal e mais nada. Porque ou o Brasil vai peitar os Estados Unidos, ou a Dilma não sei, não vai acontecer nada. Isso aí só vão dar uma manchete assim, Obama se explicou e acabou. Ocorre que isso não é uma mentira. Conversas pessoais da Dilma também foram monitoradas. Não é uma mentira, isso é uma verdade. Se a Globo está noticiando, não sei com que interesse, até acho estranho, mas não sei ainda, mas vou descobrir. Logo a gente vai ver. Com que interesse estão noticiando isso. Mas não é uma mentira. E isso atinge, sim, a todos nós. Eu como brasileiro, me sinto ofendido. E não tem nada que está investigando a vida pessoal de quem nos representa, né? E que uma boa parcela da população votou nela. E não é por simplesmente invadir. Eles invadem com interesses mercadológicos, interesses financeiros, corporativistas, bélicos, com todos os interesses. E isso nos atinge, sim. E quem sabe, e a gente bem sabe que os interesses deles são o petróleo. Investigam um aliado, petróleo. Um parceiro. E é um parceiro. Eles não têm ética. A União Soviética não tem um parceiro dos Estados ética. Unidos. Mas, olha, eu não sei, Alexandre, que a parceria sempre é na base da dependência, entendeu? Quer dizer, antigamente se dizia que a América Latina era o quintal dos Estados Unidos. Né? Imagina se a Alca se realizasse. Tem uma influência global, né? Com a globalização eles abriram mais as asas no mundo inteiro. Então eu acho isso daí, assim, não é só para contrariar, o Ferrolho. Isso daí não me ofende de modo nenhum, porque é uma coisa que eu já esperava. É óbvio que todo mundo espiona todo mundo. Hoje em dia ninguém tem privacidade. Isso, seja como for, é um sinal do mundo. O mundo mudou. E a coisa mais importante... Isso serve para justificar a resposta dela, professor, entende? Porque o senhor diz, isso é para confete, né? Serpentina. Mas eles tal, pegaram mas a ideia uma não é conversa essa. pessoal, mas eles não tinham interesse numa conversa pessoal. Eles têm interesse de informação sobre o poder. Por exemplo, uma licitação em que empresas norte-americanas participem. Se eles conseguirem um diálogo entre um ministro, ou entre a presidente, ou coisa parecida, que dê alguma informação que facilite uma empresa norte-americana ganhar a licitação... Mas e quantas vezes já não fizeram isso nessa história? Quantas vezes já não fizeram isso? Esta vazou, mas as que não vazaram. Claro, mas isso aí, eu acho que tem que absorver tem que reagir, isso como natural. Eu acho que essa reação... Eu não admitiria que a presidente ficasse quieta. Ela está fazendo o que ela está fazendo. Eu proponho outro debate, quer dizer, que nós brasileiros, ou que o governo brasileiro, então repense também a sua estrutura de segurança de informação. Óbvio, ela tem que exigir. Eles entraram, porque a nossa estrutura é falha. Exato. Eu acho que aí, então, na aí linha é um apontamento importante. Na linha do Marco é importante. O resto é bravata. Isso nós temos que pensar. E Obama, explicação, isso aí é coisa para desviar a imprensa. E o que acontece? Quando a imprensa divulga isso, ainda mais que o ano que vem é ano eleitoral. Então o governo tem que dar uma resposta, seja lá qual for. A resposta é, olha, a presidente Dilma está prevista uma viagem em outubro. Então ela diz, olha, se não vierem as explicações, bate o pé, eu não viajo. Mas acontece que quieta ela não podia ficar. Eu acho que ela não podia também por questões políticas. Pode até não dar em nada, mas ela não pode ficar quieta. Mas eu acho que por exercer o poder que ela exerce. No mínimo isso é um desrespeito. Eu acho que ela teve de desculpa. Eu até entendo que isso tenha que ser feito. Agora, resultados práticos? Provavelmente ele vai dizer que vai investigar, né? Aquela explicação oficial. Conversa para boi dormir. Muito, que vai, mantendo na linha mas que ela diplomática. Tem que reagir, tem que reagir. Não, eu acho que sim, ela tem que reagir, tem que mostrar para o povo brasileiro que ela tomou uma atitude, então que ela foi lá. Eu acho que há uma relação. Agora é interessante a gente pensar essa questão da segurança, né? Porque traz à tona para a mesa de debate de todos nós que trabalhamos, inclusive na academia, com nossos estudantes, a questão da segurança das nossas informações. O professor Pereira trouxe antes à tona essa questão e nós acabamos migrando de novo para Dilma e Obama, mas sim a segurança, a utilização, digamos assim, de maneira sensata, para não jogar dados muito pessoais na internet. Por quê? Porque o monitoramento desse processo está cada vez maior. Antes mesmo nós dizíamos aqui, falávamos sobre dispositivos de monitoramento que são lançados, sites de monitoramento de redes e de mídias sociais. Nós estávamos falando sobre isso antes do programa aqui, né? Cada vez mais a gente descobre. Se eu colocar lá num site de monitoramento, num deles apenas, que eu tenho acesso, eu tive acesso por meio de um curso que eu fiz de engajamento de sujeitos e-commerce, marketing digital, né? Eu consigo monitorar, jogo um nome lá de um dos professores aqui, ele consegue monitorar onde o nome de vocês foi discutido em todas as redes sociais, absolutamente em todas. Nós temos hoje mais de 20 redes sociais circulando.
Não é? E não só redes como mídias sociais, porque blogs, por exemplo, não são redes, mas são mídias sociais. YouTube, por exemplo, é uma mídia social. Quer dizer, nós estamos no YouTube, esse programa aqui vai para o YouTube, para que o nosso telespectador tenha acesso. Então, assim, esse é um monitoramento do sujeito, dos passos dele. E outra, o monitoramento acontece aqui na nossa cidade. Se nós pensarmos que a prefeitura investiu em torno de 700 câmeras, nós saindo daqui do Centro Universitário Franciscano até o centro, nós vamos ser monitorados passo a passo. Quer dizer, é importante que nós tomemos cuidado. É isso que eu estou tentando falar, não adianta nadar contra a corrente. Tomar precauções, é o máximo que ela... Tomar precauções. Eu acho que ao invés de fazer essa bravata de falar com o Obama, não sei o quê, largar uma nota repudiando essa ação e não sei o quê, e a partir daí, isso é muito mais prático, sentar com os responsáveis pela segurança e dizer, olha, o que nós vamos fazer? E dar uma resposta, daqui para frente a gente vai mudar tais e tais coisas. Eu acho que isso aí é uma coisa muito mais honesta do que ficar sapateando na frente do Obama. Eu acho que é muito maior porque no mundo os Estados Unidos não é uma hegemonia, mais como era. Entendo que há muitos países, muitos estados desgostosos e isso reforça, sim, contrariamente aos interesses dos Estados Unidos e força e evidencia uma posição que não admite esse desrespeito. Eu acho que a gente tem que se unir e dizer que isso é um desrespeito. E por isso que ele perdeu o apoio que tinha na ONU, e perdeu o apoio interno dos Estados Unidos. Então, a gente tem que reagir, sim. O presidente, o Obama, obviamente que ele não sabe essas coisas que funcionam através do sistema de informação, ele não sabe quem fez, quem deixou de fazer, não sei o quê. Isso que ele falou, vou tentar me informar, não sei o quê. Mas ele não vai mudar a estrutura. Mas ele é muito bem informado, sim. Não tem como, o presidente não consegue... Mas estão caçando o Snowden, né? Mas uma coisa está certa, esses controles... Eles detêm, inclusive, os sistemas de criptografia e de decodificação. Quem decodifica? E qual é o sistema que decodifica? Esses sistemas são exclusivamente, e há uma hegemonia americana nesse sentido. A tua senha de acesso ao banco, isso é muito fácil para eles decodificar. Tá bem. É questão de ter, eu sei, Marcos, já está querendo trocar de... Está na hora de trocar de bloco, eu sei, mas vamos só levantar essa questão aqui. Eu fui informado, alguém falou, que, por exemplo, agora na Copa do Mundo que vai vir no Brasil, a licitação foi ganha por uma empresa norte-americana para... Todo o sistema de informações é uma empresa norte-americana que vai fazer. Então, quer dizer... Eles vão continuar... Não tem saída. Não tem saída. Enquanto nós não tivermos tecnologia, não tem saída. O problema é esse. Nós tivéssemos uma tecnologia superior à norte-americana, estava resolvido. Tá certo, professor Pereira. Agradeço. A gente encerra, assim, o segundo bloco. Voltamos na sequência para discutir a greve dos professores do Rio Grande do Sul. O que você aspira? Fazer sucesso, pilotar uma nave, entrar para a história, fazer algo que ninguém nunca viu, abraçar uma causa, ter um filho, 2 filhos, um monte de filhos, correr o mundo, voltar para casa. Aspirações, cada um tem as suas. Mas no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é um destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas. E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano e também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais, nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas. Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para as suas aspirações.
De volta para o último bloco do Contraponto de hoje, vamos debater a mobilização que se intensifica. Mobilização de quem? Mais uma vez, dos professores estaduais do Rio Grande do Sul. O CEPERS está tentando, né, fortalecer-se cada vez mais e está em greve, professor Alexandre. E aí, será que essa greve trará alguma repercussão positiva? Eu acho primeiro que a greve, quando se trata de uma greve dos professores, ela está desacreditada não apenas na própria ideia da classe dos professores, muitos não apoiam a greve, não fazem a greve, quando na verdade deveriam lutar por essas questões ligadas a esses direitos que são desrespeitados pelo governo do Estado. E eu penso assim que se a gente pensar como a população recebe a greve dos professores, não aparece nas manifestações como aquelas que foram feitas durante a Copa das Confederações. Parece que não há uma identificação entre essas manifestações e a importância da educação, mas uma educação ligada justamente à importância do professor na escola. Então, fica aquela questão, se manifesta, por exemplo, não estou falando dos professores no caso, que estão manifestando, né, mas não se... os que manifestavam antes não manifestam agora, né, o apoio ligado a essa luta. E isso se dá por quê? Né? Por quê? Porque provavelmente e historicamente as greves elas têm assim, se configurado como, né, algo que não gera resultados pragmáticos. Ainda que, né, eu veja, mesmo não sendo a greve definida na Constituição lá como algo legal, né, nesse sentido, agora eticamente ela deve ser levada em conta nesse processo de ação cidadã. Tá certo. Professor, só para lembrá-lo que esta greve, para que o pessoal não faça confusão, ela foi entendida como legal. Neste caso, né? Para esclarecer isso. Pois é, professor Fernando, o senhor é a favor da greve? Com certeza. Dos professores, pelo menos. Esta greve. Estamos falando de uma greve específica aqui. Muito apoiei greve dos professores nessa história toda de todos os governos. Em alguns momentos, realmente, a gente pensa que é uma luta inglória, né? Que não se consegue avançar. Imaginávamos que com o piso nacional melhorasse e alguns estados conseguem pagar, mas o grande problema no estado do Rio Grande do Sul é o plano de carreira, que em cascata inviabiliza o pagamento do piso. Mas o problema é maior, né? É maior, é de gestão de toda a nossa economia e toda a nossa administração. A parte de toda a sangria que vai para pagamento de dívidas e tudo mais, nós temos esses verdadeiros feudos, que continuo dizendo, que ninguém mexe. E lá eles têm o controle. Mas uma coisa que nos chama muita atenção é que, neste caso dessa greve, muitas das reivindicações foram atendidas, né? No entanto, algumas ainda continuam. E na história do movimento, se percebe que, de todos esses governos recentes, o que mais promoveu aumentos foi este, mas não são suficientes. Não são suficientes. De todos eles, somando todos, o que mais promoveu aumentos são esses, mas não atingiu ainda o piso. Não sei se o professor Pereira tem alguma consideração sobre esse histórico em termos percentuais, mas pelo que eu percebi, os maiores aumentos foram neste governo. Mas não são suficientes. Aí a guerra de informação, né? O Tarso diz isso, o secretário diz isso, né? Diz que das reivindicações dos professores, que eu não sei quantas eram, digamos que era 20, disseram que 11 foram atendidas e tal. Mas assim... Algumas sim, talvez nem todas. Quer dizer, não sei dizer exatamente. Só que eu acho que mesmo assim, né? Se a gente for olhar o histórico do Tarso, né? Todo o passado do partido e tudo mais, eu vejo e acho que a maioria dos professores vê esse governo com uma grande decepção. Né? Uma grande decepção, né? Porque é uma constante... por exemplo, o comportamento do próprio governador, eu acho que ele é quase que desrespeitoso em relação aos professores. Até onde eu consigo ver isso, ele não recebe os professores.
Né? Quer dizer, eu acho que não tem dinheiro para pagar os professores, então eu vou dar uma explicação por que eu não tenho. Se a gente considerar o Tarso, por exemplo, porque o Tarso é advogado trabalhista, e o Tarso, antes de se tornar político, ele assessorava os sindicatos, era assessor de sindicatos, entendeu? Então, quer dizer, chama a atenção que uma vez se tornou governador, que ele mude a sua posição democrática que ele teve ao longo da história. Né? Então, o que a gente percebe é que as reivindicações básicas é pagamento do piso. E que é pouco. E que é pouco, mas aí, Ferroni, o que o Tarso diz? O Tarso diz que fez um acordo com o Ministério Público Estadual, isso não foi com o CEPEG, nada, fez um acordo e está pagando R$ 1.451, parece que eu vi aí, nesse acordo, para 20 mil professores. Né? Mas, claro, todo o resto dos professores ficam fora desse acordo, porque esses aí, provavelmente, certamente, os que ganhavam menos que R$ 1.451, se não, o telespectador pode me corrigir, mas é 1.400 e pouco, não tenho bem certeza, 1.451. Quer dizer, paga para esses 20 mil professores, mas o resto do quadro fica de fora. E vamos convir que isso é para 40 horas. 40 horas, R$ 1.451. Então, eu acho que a discussão de fundo é essa, e o que ele diz que cumpre é que vai pagar daqui a 4 anos, reajustes, etc. e tal. Mas acho que o mais importante é o seguinte, o quadro de carreira, acho que o Ferroni levantou ali, está congelado dos professores, entendeu? Porque ninguém é promovido para nada. Então, não adianta o sujeito fazer mestrado. Eu vou dar um exemplo, exemplo que na verdade, de todas as épocas, os governos que mais reativaram e alteraram e fizeram funcionar as promoções foi o do Olívio e o do Tarso. Agora, os outros não fizeram, realmente não fizeram. Eu não tenho essa informação, tem que fazer uma pesquisa para saber se isso que o Ferroni está dizendo é verdade ou não. Agora, o que a gente vê, assim, eu acho que um caso pessoal, por exemplo, essa semana, tomei conhecimento, né, de uma amiga da minha mulher, professora, mestrado e tudo mais, e fez um concurso, né, e vai trabalhar na Corsã. Né, com larga experiência em vários colégios aqui, que ela de Santa Maria. Desacreditada da docência. Quer dizer, é uma decepção, quer dizer, quando a gente coloca a educação em segundo, terceiro e último plano... É verdade, em último plano, mas é uma colocação do governador, dos governadores, não. Essa é uma colocação nossa, nós optamos. Quando nós chancelamos todos os aumentos e toda a mega estrutura, né, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, de todos os outros órgãos, onde a gente assegura todo um pagamento no nível que eles recebem. Como é que nós vamos modificar o pagamento do professor? Quando a gente incentiva toda essa estrutura, por exemplo, de resolução de conflitos, numa determinada ponta da vida de uma pessoa, incentivamos o conflito, quer dizer, todo o povo prioriza o conflito. E a educação não importa muito. Então, nós temos que revisar. Quando se trata da greve dos professores, nós temos que pensar juntos, Ministério Público, Judiciário, Legislativo, Executivo. Mas aí eu vou para o que tu coloca. Aí vai o Ministério Público ganha bem, o Judiciário ganha muito bem, todo mundo ganha muito bem. Então, na hora... Quem é que vai abrir mão de alguma coisa? Sim, mas quem é que pesa mais? Na hora, quem pesa mais é quem pode mais. Então, o que acontece? Aí, o Tarso faz exatamente igual a todos os outros. Dá os reajustes enormes, né? Quanto que ganha o pessoal que trabalha, juiz, Ministério Público, não sei o que a gente sabe que é lá na estratosfera. E R$ 1.400 para pagar os professores. Não é que não sobra? É realmente. Mas aí não sobra? Mas aí, por que não sobra? Porque não é prioridade. Porque vamos levantar. Na verdade é uma prioridade, mas que se vê assim inviabilizado, professor, dessa nossa estrutura que é engessada. Não é inviável. O orçamento é o seguinte, eu tenho um orçamento, entendeu? Mas como é que o senhor vai mexer no orçamento do Judiciário? Não vai conseguir mexer sem uma reforma, inclusive de ordem constitucional. Tudo bem, mas eu estou querendo dizer o seguinte, tá? Que são 2 pesos e 2 medidas. Tu disse que não pode pagar. Eu afirmo que pode pagar. É só inverter as prioridades que o governo tem. Por exemplo, eu tenho orçamento, qual é a grande parte do orçamento hoje é consumido com o quê? Pagamento dos juros da dívida. Quer dizer, isso era tanto dos governos militares como agora a mesmíssima coisa. Entendeu? Então, quer dizer, por que o governo não renegocia a dívida?
né? Não prorroga a dívida, faz o que seja. Com prioridade o quê? O pagamento dos professores. Mas não, pergunta se o pessoal que tem títulos da dívida do governo não está religiosamente sendo pago em dia. É isso que eu estou querendo dizer. Não, e de mais a mais tem outra história. Precisa se estudar muito bem esse orçamento, né? Porque a IEDA, durante 2 anos, ela zerou o orçamento. É o que ela diz. E os dados que aparecem... Eu acho que para mim ela mascarou. Não importa, o Tribunal de Contas mostra isso. Aponta que sim. Aponta que ela zerou o orçamento. Então, se zerou o orçamento, não havia déficit. Exato. Se não havia déficit, era possível o Tarso, pegando esse orçamento, fazer um trabalho de pagar pelo menos o piso dos professores. Se não e havia ele não déficit, fez nada disso. Sim, e se não havia, de onde o senhor tira a informação de que há uma dívida enorme? Do Estado. Não, mas a dívida pública existe, claro. A dívida pública do Estado, o orçamento é deficitário, basicamente... Com relação aos precatórios, por exemplo, o que ela fez com relação aos precatórios? Ela foi a que menos pagou precatórios. Não. Sim, senhor. Mas, meu amigo Ferroni, o que ela fez, o que a IEDA fez, podemos discordar disso, mas a IEDA colocou, privatizou parte, vamos dizer assim, foi uma privatização, o que aconteceu com o Banrisul. O Banrisul foi privatizado, era um banco público, se transformou numa empresa mista, né, em que 49% das ações foram colocadas na Bolsa. Né? O governo tem a maioria, mas é uma empresa mista. O que o governo fez com esse dinheiro que ele recebeu? Entre outras coisas, pagou precatórios. Né? Os precatórios estão sendo pagos foi basicamente com o Banrisul. Como é que a IEDA equilibrou o orçamento? E, entre outras coisas, foi a questão do Banrisul e o empréstimo que ela conseguiu, transformou uma dívida pública que ela tinha com juros mais elevados do governo federal numa dívida com o Banco Mundial, que os juros são muito mais baixos. Esse não foi um artifício, né, nem estou aqui defendendo a IEDA. Como o senhor disse, são guerras de informações. Não, mas isso não é guerra de informação, isso são dados. Mas em contrapartida, há outros que combatem isso. E eu me lembro que na época em que houve as campanhas para governador, isso veio à tona e as pessoas discutiam e esclareciam que a história do déficit e zerar, isso era propaganda política. Mas esses são os dados que estão lá no Tribunal de Contas. O senhor não acredita no Tribunal de Contas? Bom, aí também... O que eu vejo é a população gaúcha não mobilizada com os CEPERS. Quer dizer, isso me parece um pouco... Tá aí... Há um desgaste a energia do CEPERS... Aí nós começamos a discutir, o Ferroni puxou para um lado lá, que o Tarso é melhor que os outros e tal. Esse não é o... São dados que o senhor não para mim é tão igual ou pior que os outros, na minha opinião. Por exemplo, a questão do PIB agora, ele também é igual aos outros. Com relação ao PIB, ele também é igual a todos os outros, o senhor sabe dos índices. Porque nós, só voltando aqui, né? O que isso tem a ver? Só estou dizendo que alguma coisa as pessoas são diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra que ele está falando. Mas uma das reivindicações que aparecia muito... Vamos voltar... Não, sim, nós estávamos falando do CEPERGS, né? Do CEPERGS e da questão do apoio... Né? E do apoio popular, na verdade, é essa instituição, não é? Porque apareciam muitas manifestações, e aí aqui é um marco histórico já, aquelas manifestações que aconteceram durante a Copa das Confederações, que apareciam muitos jovens levantando a bandeira, colocando educação padrão FIFA, não sei o que. Hoje nós vemos as manifestações aqui mesmo. Aqui em Santa Maria. Aqui em Santa Maria. Na 8ª CRE. Poxa. Quem esteve Chega lá? a ser... Quem esteve lá? Só os professores. Engajados. Exatamente. Eu acho que tem, por exemplo, isso que tu está falando, agora eles estão copiando na manifestação, por exemplo, no Rio, lá, o pessoal acampou na frente do apartamento lá do Cabral, né? Mas eles estavam fazendo isso, né? Sim, agora estão fazendo isso aqui na frente do prédio do Tarso, né? Diz que tinha 300 pessoas. Bem cedo, pela manhã. Ou coisa assim. Quer dizer, já é uma inovação. Quer dizer, a única inovação que parece que aconteceu foi essa. Eu acho que aí também, realmente, que a greve sofre desgaste já há bastante tempo. Eu acho que também tem que se analisar a questão da diretoria do CEPERGS, né, da presidente do CEPERGS. Acho que ela tem entrado assim, em alguns conflitos, eu acho que acabam prejudicando a imagem dos professores e do CEPERGS. Né? Na época falando de novo, trazendo o passado, do governo IEDA, houve problemas com a agressão dos netos da IEDA e tudo mais, que eu acho que isso aí está fora de qualquer manifestação, né? E a própria importância do CEPERGS, que historicamente foi uma importância muito grande. Eu acho que talvez tenha que se revisar isso, quer dizer, ao invés da greve, outros mecanismos que possam,
suprir e ser, por exemplo, eu não sei, estou pensando assim agora, ao acaso, né? Quer dizer, a gente sabe que a Polícia Federal faz operação tartaruga de vez em quando, né? E aí trabalha mais demorado, não sei o quê. Por que eventualmente nos colégios os professores podem eventualmente ir nas escolas e não dar aula? Não dão aula. Aí sim, o que vai acontecer? Estão lá na escola, estão trabalhando. Não vão poder ser punidos, né? Talvez essa seja uma boa proposta para os professores. Vamos estudar melhores métodos de greve. Claro, mas eu acho que... Em contrapartida, a gente esquece os altos salários que pagam por aí afora e vamos tratar, então, de melhorar o nosso método de insurreição. Não, eu não estou esquecendo, mas tu mesmo disse que é impossível tirar o salário do judiciário. Não, sem mudanças constitucionais, não. Bom, o assunto dá pano para manga, como se diz popularmente, mas a gente encerra assim mais um contraponto, não é, dentro do nosso tempo, chamando a atenção de que você que está aí na nossa audiência pode acompanhar esse programa sempre no canal 15 da NET, às sextas-feiras, às 13 horas e também às 23 horas. E no domingo, às 19 horas. Obrigado mais uma vez, até a próxima.